dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã. Hoje nós iremos para o segundo episódio da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estávamos vendo uma série anteriormente e no domingo passado nós iniciamos esse estudo, com o livro Iniciação Espírita. Então, nós iremos hoje dar sequência a esse estudo. No vídeo anterior, nós fizemos um breve, mas muito breve, minucioso resumo sobre a história do Espiritismo, desde quando começou toda a história na América, com o movimento das mesas, comunicações, até os dias atuais do livro, Então, até os dias atuais do livro, não a nossa atualidade agora, Então, a história é muito longa, então nós falamos de uma forma bem resumida. Então, se você quiser conhecer a mais, convido você a ler esse livro junto com a gente e convido você também, no dia 1º de fevereiro, a retornar os estudos, tanto de forma presencial quanto de forma virtual, na nossa casa. Temos várias turmas, vários estudos, vários livros para você, junto com a gente, se aprofundar ainda mais nessa doutrina, enriquecer mais seu conhecimento e ainda, buscar sempre a melhor evolução. Bom, hoje nós vamos iniciar o segundo capítulo, que chama-se Resumo dos Ensinamentos dos Espíritos. Ele dividiu por tópicos, então hoje a gente vai ver alguns desses tópicos que ele vem nos citar para que possa nos esclarecer de algumas coisas também, de uma maneira bem resumida. O primeiro, ele explica sobre Deus. Ele vem explicar que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é benevolente, ele é um ser superior a todos nós, Ele é um ser perfeito, Se ele tivesse alguma coisinha que ele fosse imperfeito, ele não seria Deus, Ele é onipotente, onipresente, ele é imutável. E ele que criou os espíritos, que criou o mundo, que criou tudo, Eu falo assim que tem uma música que eu gosto bastante, que fala que ninguém explica Deus, Na letra dela fala que ninguém explica Deus. E ninguém explica mesmo, Ele não tem explicação, porque tem muitas coisas, que a gente acontece na nossa vida e se fala, nossa, o que aconteceu isso, E é Deus. Então, ele é Deus. O segundo, ele vem falar sobre a criação, Que Deus criou as matérias, Então, Deus criou os mundos, Criou as árvores, os animais, criou os espíritos, e os espíritos somos nós, Então, ele criou todos os espíritos, todos os animais, ele que criou toda a matéria que existe, E criou o mundo dos espíritos. E quando os espíritos foram criados, o objetivo é que eles pudessem, então, ir em busca do seu melhoramento, do seu progresso, para eles se aproximassem à perfeição divina, Então, por isso que a gente estuda, para a gente se aproximar à perfeição divina. Depois ele vem explicar sobre os espíritos, Os espíritos é o princípio inteligente. Então, o espírito, ele é criado, simples e ignorante, e ele vem, então, buscar o seu desenvolvimento através dos seus estudos, através do seu trabalho. Por isso que ele é o princípio inteligente, porque ele pode, então, ali ir buscando, se moldando e buscando, então, esse melhoramento que ele diz, que ele cita, de aproximar a perfeição divina. E ele vem depois explicar sobre o perispírito, Que os espíritos são seres individuais e eles têm um envolto neles, que é o perispírito, que permite o espírito se ligar à matéria, que a matéria é o corpo. Então, isso que a gente está vendo é o nosso corpo carnal, E nosso espírito está animando a esse corpo, e esse corpo, esse espírito conseguiu essa ligação com o corpo através do perispírito. E o perispírito, ele permite que o espírito, durante o repouso, durante o sono, ele se movimente no espaço, Então, é onde o espírito vai percorrer, visitar, vai estudar, vai trabalhar durante a hora ali do sono.
Às vezes a gente acorda, né, assustado, lá tá lá dormindo, depende do susto, a gente acorda assim, porque esse espírito teve que voltar correndo lá pro corpo, porque ele estava em outra função, né? Então, e a rapidez com que ele se move é muito mais rápido do que a gente com o nosso corpo carnal, matéria, né? Então, é isso que mantém a ligação do espírito com o corpo é através do perispírito. Ele vem citar para nós, como a gente já comentou, que nós somos criados como simples e ignorantes, né? E que através do estudo, através das condições, cada um vai conseguir e vai buscar o seu melhoramento. Então, ele vem nos explicar que Deus não dá condição nenhuma diferente para nenhum espírito. Então, ele não dá uma condição melhor para aquele espírito, para ele aprender, quando ele é ali um espírito ignorante, porque todos estão no mesmo nível, todos recebem a mesma condição, todos recebem os mesmos instrumentos. O que cada um vai fazer, o que cada um vai buscar, isso sim vai dizer se vai adiantar ou se não o seu desenvolvimento. Então, todos têm a mesma condição, todos foram criados ali iguais. Então, ele cita para nós que Deus, na sua benevolência divina, jamais ia dar mais condição a um do que a outro. Mas o livre-arbítrio desse espírito, né, a condição dele querer melhorar ou não, escolhas dele que vão dizer o quanto mais rápido ou menos rápido ele vai conseguir ali se adiantar. E o sexto tópico, ele vem falar justamente sobre o livre-arbítrio, que ele fala que os espíritos, eles têm livre-arbítrio, e Deus cita, né, como ele cita aqui, todos vós podeis pretender a felicidade suprema, depois que houveres adquirido o conhecimento necessários e cumprido a tarefa que vos imponho. Trabalhais, pois, para o vosso adiantamento. Esse é o objetivo. Conseguireis atingi-lo cumprindo as leis que deixei gravadas em vossa consciência. E isso, ele quer dizer o quê? É o livre-arbítrio. Todos nós precisamos buscar o conhecimento, buscar o nosso melhoramento. Todos nós recebemos as ferramentas. Mas ele cita que se a pessoa quiser seguir um caminho mais curto da evolução, ele vai buscar o caminho do bem. Se ele quiser seguir um caminho mais longo da evolução, ele vai buscar o caminho do mal. Aí você fala assim, mas não seria o contrário? Às vezes ele vai pegar o caminho mais curto e vai ser errado. Mas nesse caso, se você ficar ali só pensando, projetando mal, fazendo mal, né, rodando sempre ali naquele mal, você nunca vai andar pra frente. Você vai estar sempre nadando, como diz o ditado, e morrendo na praia. Se você projetar no caminho do bem, não que vai ser mais fácil, vai ter as suas dificuldades, vai ter seus obstáculos para o seu aprendizado. Mas se você acreditar, tiver fé, seguir o caminho do bem, tiver perseverança, você vai conseguir de uma maneira mais rápida. Você não vai ficar indo e voltando e nunca vai sair do lugar. Depois ele vai falar sobre que Deus, né, no sétimo item, que Deus não criou o mal. Ele criou todas as leis para elas serem seguidas. Mas os espíritos, quando eles são desobedientes, eles acabam não cumprindo essas leis, ou seja, seguindo o caminho do mal. Então ele cita que Deus não criou o mal, ele criou as leis. E quando o espírito descumpre essas leis, ele segue o caminho do mal. Quando ele cumpre as suas leis, ele segue então ali o caminho do bem. E depois ele vem falar sobre o mundo material, né? Que o mundo material, ele é uma morada temporária do nosso corpo material, que é para nós virmos aqui, cumprirmos a nossa missão e poder então buscar um grau a mais na nossa evolução, né? Então aqui é onde a gente vem, o nosso espírito vem, encarna esse corpo carnal, nessa matéria, para que ele possa então buscar o seu melhoramento e o seu adiantamento. Então é onde ele vem para trabalhar, que é onde ele vem buscar ali um desenvolvimento de tudo que ele aprendeu. Então ele vem pôr
em prática. Então, nós viemos pôr em prática todo o conhecimento que a gente foi adquirindo no plano espiritual. E aí, cabe a nós fazer o livre-arbítrio e escolher qual caminho que nós queremos seguir. E aí, quando o nosso espírito retorna ao plano espiritual, a gente faz lá o checklist, né? Tipo, você tinha que fazer isso. Fez? Não. E você tinha que fazer isso. Fez? Ah, fez. Então, fez. Então, é onde a gente vai fazer o nosso checklist ali para saber como é que foi a nossa tarefa ali, se a gente passou de ano, né? Que sempre a gente tem que pensar que quanto mais a gente buscar o caminho do bem, não que ele seja mais fácil, né? Como a gente diz, mas ele vai ter suas dificuldades para o seu melhoramento, como toda prova tem. Mas a gente vai buscar, então, chegar próximo à perfeição, né? Próximo à felicidade ali eterna. E o 9º item, ele vem falar sobre a encarnação. A encarnação, a gente não pode ser vista como uma punição para o espírito, né? Ah, porque então o espírito tem que ir lá, cumprir sua prova, então é uma punição pelos erros que ele fez. Não, a encarnação é uma maneira do desenvolvimento, do espírito conseguir o seu melhoramento. Então, dele estar praticando e tendo ali as suas escolhas e então conseguir a evolução, né? Conseguir ir subindo de degrau na evolução, e não como uma punição, e sim como um meio para que ele possa buscar então essa evolução, para ele seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Sempre, gente, eu sempre às vezes comento com as pessoas que, eu não sei se eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Não sei se vai dar certo. Eu falo, a gente sempre já tem um não, a gente tem que ir em busca do sim. Então, às vezes, a gente sabe que talvez não vai dar certo aquilo que a gente está planejando, né? De uma maneira, indo para o caminho do bem, uma coisa para melhoramento, né? Então, a gente talvez não sabe se aquilo vai dar certo. Então, não você já tem. Então, a gente tem que ir em busca do sim. Então, diariamente, a gente tem que ir em busca do nosso sim. Não, a gente já tem. Eu acordei lá. Eu posso escolher ficar deitada na minha cama o dia inteiro e eu não conseguir meu melhoramento, eu não tenho um trabalho, eu não tenho um sustento, eu não tenho um desenvolvimento, eu já tenho um não. Eu tenho que ir em busca do sim. Então, diariamente, a gente tem que buscar o sim. A gente tem que buscar o bem, o nosso desenvolvimento. O não a gente já tem. Então, a gente tem que buscar sempre o melhorar, né? Esse é o nosso objetivo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro as nossas explicações. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Diariamente tem vídeos aqui. E lembrando, dia 1º de fevereiro, nós estamos retornando aí com os estudos para que a gente possa aprender mais e colocar tudo em prática. Um ótimo e abençoado domingo a todos e gratidão!